Graça e paz, glórias a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Estamos iniciando a nossa live agora, nosso culto, esse culto será um culto tremendo, será um culto de libertação. Essa live será uma live especial. Essa live será uma live extraordinária, onde o Senhor Jesus vai fazer o sobrenatural acontecer em nossas vidas. Hoje, domingo, nosso pastor vai trazer uma palavra especial. Olhe para o seu irmão e fala para o seu irmão, a palavra hoje será especial. A palavra hoje será especial. Eu peço a Deus que essa palavra fale comigo, que ela fale ao meu coração de uma forma extraordinária. Não esqueça, nós ainda estamos aqui. Toda quarta, sábado e domingo nós estamos aqui, anunciando o Evangelho de Jesus, falando da palavra de Deus. E logo estaremos de volta, logo estaremos reunidos novamente, todos juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, 19h30. Sábado, 19h30. Quarta-feira, eu, Dozibira, estarei aqui. Sábado, o nosso líder Suliano. E domingo, que é o nosso culto de celebração com o nosso pastor, a live com o nosso pastor Neto, todos os domingos às 19h. Não perca. Participe, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Que a palavra do Senhor Jesus, ela chega aos corações das pessoas as quais você vê que necessita, as pessoas as quais você vê que necessita ouvir de Jesus. Você é um instrumento de Deus, você é um instrumento do Senhor nessa terra. O Senhor te chamou para algo sobrenatural. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma sobrenatural essa noite. Eu estou muito feliz por poder estar aqui, participando, colaborando. E eu queria pedir para você nesse momento, feche seus olhos. Feche seus olhos por um instante. E comece a falar algo para Jesus. O que você tem para falar para Jesus essa noite? É uma palavra de agradecimento? Você precisa pedir algo para Deus essa noite? Tem algo especial que você necessita que o Senhor opere na sua vida nessa noite? Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. O nosso pastor vai ser usado de uma maneira sobrenatural nessa noite. E a palavra, ela vai de encontro ao seu coração. E ela vai surtir o efeito que você necessita. Senhor Deus, eu entro na tua presença nessa hora, Pai. Senhor, eu clamo a Ti nesse lugar, Deus, pois eu sei que o Senhor é Deus sobre nossas vidas, e o Senhor tem operado, Pai, grandes coisas. Senhor, faça o sobrenatural nessa noite, que nós venhamos, Senhor, sentir a Tua presença, Pai, como nunca sentimos, mas que também nesse momento nós possamos abrir o nosso coração, como nunca abrimos, Pai, na Tua presença. Hoje eu te peço, Senhor, coloque as Tuas mãos sobre nossas vidas, e tira tudo que não provém, Senhor, de Ti. Tira tudo que não provém do Senhor da nossa mente, Pai, do nosso coração. Que nós possamos abrir verdadeiramente espaço para que o Seu Espírito Santo faça a obra em nossas vidas. Seja curado nessa noite, seja liberto nessa noite, tenha um encontro com Deus essa noite. Que a tua casa tenha um encontro com Deus essa noite. Que a cura e a libertação cheguem no teu lar nessa noite através da palavra de Deus. Receba a palavra que será ministrada hoje em nome de Jesus. Abra o teu coração, não fique armado hoje, largue as armas em nome de Jesus. Se desprenda de tudo que possa te impedir de receber essa palavra que virá para as nossas vidas. Se desprenda de todo pensamento que possa te afastar do que o Senhor pode fazer na tua vida hoje. O inimigo de nossas almas, ele não quer que nós recebamos a palavra. O inimigo de nossas almas não quer que nós recebamos a palavra como verdadeiramente precisamos receber. Mas eu profetizo nessa noite que todo impedimento caia por terra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E que o nosso pastor Neto seja usado uma vez mais nesse lugar como boca de Deus, como pedra do Senhor Jesus, como pedras do Senhor Jesus. Eu peço essa noite que o pastor Neto seja usado de uma maneira sobrenatural e que a palavra do Senhor, ela surta o efeito na minha vida e na sua vida. E se você recebe assim onde você está, diga amém.
Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Eu queria chamar o nosso pastor Neto aqui. Aleluias, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te use poderosamente, pastor. Que o Senhor use o Senhor como instrumento dele, como boca de Deus essa noite. Que o Senhor te use como atalaia do Senhor nessa hora. E que a palavra venha e surta efeito na minha vida de uma forma sobrenatural. Sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Sobre a vida de cada um que está em casa. Eu profetizo nessa noite que algo sobrenatural acontecerá em nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Graça e paz, povo do avivamento, amém? Estou muito feliz de estar aqui essa noite, para a glória de Deus. Desde já eu peço que você venha abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 32. João, capítulo 8, versículo de número 32. Hoje nós vamos estar falando sobre libertação. Então você que está anotando, João capítulo 8, versículo 32. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram esse texto, não somente uma vez, mas dezenas de vezes. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito, muito aos nossos corações. João capítulo 8, versículo 32. Aleluia, Senhor. Desde já, irmãos, eu peço que você venha estar compartilhando essa live com seus amigos, que você venha estar compartilhando essa live com seus familiares, que eu tenho certeza que hoje nós receberemos muito do Senhor Jesus, amém? João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós nessa noite, e que possamos sair desse lugar, e após essa live, de uma maneira totalmente diferente, porque a Tua palavra liberta, a Tua palavra é aquela que liberta as nossas almas. A Tua palavra é aquela que liberta os nossos pensamentos. A Tua palavra é aquela que liberta as famílias, as casas. E Deus, eu te peço, porque eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor essa noite. Fala conosco, ó Pai, e que o Senhor venha ser a única inspiração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto foi dito pelo próprio Senhor. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando nós conhecemos uma verdade, ou descobrimos algo a qual nós não sabíamos, nós somos libertos. Existem pessoas que fazem uma coisa de uma certa forma durante anos, e elas descobrem uma forma mais fácil de realizar esse ato. E quando eles descobrem isso, ela descobre isso, ela foi liberta. Nós sabemos também que o conhecimento nos liberta de muitas coisas. A educação nos liberta de muitos fatores. Uma pessoa educada, ela vai ser liberta em muitas áreas. Mas Cristo não estava falando de uma técnica. Cristo não estava falando da educação simplesmente. Cristo estava falando sobre a sua palavra e sobre Ele. Quando nós conhecemos o Senhor, nós vivemos a verdadeira libertação. Quando nós conhecemos o Senhor, nós somos libertos da vida que nós tínhamos antes. Fale: eu sou liberto. Mas porque o Senhor estava falando sobre libertação, em muitos textos bíblicos nós encontramos a respeito da libertação. Eu gostaria de iniciar essa mensagem falando sobre o pecado original. Quando nós fomos formados, criados, tanto o homem como a mulher, nós vivíamos uma perfeição. Estávamos em um paraíso, em um jardim. Eu comentei até isso ontem com os meninos. Nós estamos fazendo um discipulado lá em casa de 12 dias. E ontem foi o terceiro dia e foi uma bênção para a glória de Deus. O homem estava vivendo uma verdadeira qualidade de vida.
ele junto com a sua esposa, eles tinham acesso a todas as árvores, eles tinham uma amizade com os animais selvagens, ou melhor, não existia nem animais selvagens naquele momento, não havia espinhos, e a única coisa que Deus pediu para Adão foi que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do bem e do mal. Nós sabemos que o homem desobedeceu ao Senhor junto com a sua esposa, e aí foi o primeiro pecado, o pecado original, a desobediência. Esse pecado original nos trouxe diversas consequências, entre elas que agora a mulher teria dores no parto, outra que o homem teria agora que trabalhar para o seu sustento. Agora nós não moraremos mais no jardim, seríamos expulsos do jardim. E assim aconteceu. Eu comentei com os meninos, era como trazendo para o tempo de hoje, aplicando esse texto nos dias de hoje, é como se Adão morasse no melhor condomínio fechado, e nesse condomínio fechado ele morasse em uma mansão, a qual ele não precisava trabalhar, tinha tudo em suas mãos. Mas após esse pecado é como ele tivesse sido expulso desse condomínio. Esse condomínio era o paraíso na região do Éden. Esse pecado original também nos trouxe uma prisão. Todo homem que nasce agora já nasce debaixo do pecado. Nós nascemos em pecado. Quando nós nascemos nós já nascemos debaixo do pecado. Se nós não conhecemos a Cristo, nós já estamos determinados a ir para o inferno. Mas o Senhor veio nos libertar. Olha para o teu irmão e fala: Jesus veio me libertar. E esse é o pecado original. E aquela velha conversa que todos têm, fala assim: olha, a culpa é de Adão, né? Se Adão não tivesse pecado, nós estaríamos até hoje no paraíso. Mas Adão, ele representa toda a humanidade. Ele te representa, ele me representa. Se nós estivéssemos lá no jardim do Éden, nós teríamos cometido o mesmo erro. E sabe que erros nos trazem aprisionamentos, prisões. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós já nascemos presos. Nós já nascemos em meio de prisões. Eu gostaria também essa noite de falar algo sobre castração emocional. Olha para o seu irmão e fala: castração emocional. Castração emocional. Para finalizarmos o primeiro ponto, nós já estamos presos por causa do pecado original. E se nós não tivermos ainda nos arrependido de nossos pecados, nós agora estamos presos ainda por causa de nossas próprias ações, de nossas próprias atitudes. Não somente por causa do pecado de Adão, mas porque todos nós cometemos outros erros e outros pecados. A Bíblia diz que aquele que diz que nunca pecou, ele se faz mentiroso. Então não tem essa historinha de falar: olha, eu sou um homem de bem, eu nunca pequei, ou melhor, eu não vivo em prisões, eu não tenho traumas. Você é um mentiroso, você já errou muito, já pecou muito. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, o nosso destino era o inferno. Então não é somente por causa do pecado de Adão que nós vivemos em prisões, mas também é por causa dos nossos próprios pecados. Mas você pode falar: mas se nós nascemos em pecado, Cristo quando nasceu também nasceu em pecado. Cristo não nasceu em pecado por quê? Porque ele não nasceu da vontade do varão, ele nasceu pela vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? Cristo não nasceu de um ato sexual de um homem com a mulher. Cristo nasceu que o Espírito Santo desceu sobre Maria e ela engravidou. Cristo não teve pecado nem no seu nascimento, nem na sua vida adulta. Em momento nenhum Cristo pecou, então ele não estava debaixo do pecado. Pelo contrário, ele veio morrer por causa dos nossos pecados e não por causa do pecado dele. Castração emocional. Castração emocional é algo que eu tenho procurado estudar. E a psicanálise também fala sobre castração emocional. Algumas pessoas foram castradas no seu psicológico. E essa castração significa que elas foram bloqueadas em suas vidas. Mas não estou entendendo, pastor. Existem pessoas que, além do pecado original, além dos pecados que ela já cometeu, ainda existe a castração emocional para aprisionar ainda mais essa pessoa. E essa castração emocional acontece quando alguém, né, nós que somos espirituais, usado pelo diabo, fala para você que você não consegue, que você é um derrotado, que você nunca vai chegar em lugar algum.
Essa castração emocional acontece quando alguém te interrompe, quando alguém te bloqueia e você foi castrado psicologicamente. E quantas pessoas foram castradas, que tinham sonhos, desejos, objetivos, mas alguém foi até ela e falou: olha, você não nasceu para ser isso, você não consegue, você é burro, você é burra. E essa pessoa agora, ela fica e foi castrada, ou seja, ela fica bloqueada, ela fica aprisionada, e a sua vida não vai para frente, e ela não consegue chegar em lugar algum, porque todas as vezes que ela pensa em fazer algo, essa palavra, esse pensamento, esse acontecimento vem em sua mente e ela fala: eu não posso, porque alguém um dia castrou essa pessoa no seu psicológico. Mas hoje Jesus quer te libertar. Pessoas que nós conversamos sobre sonhos, sobre projetos, e ela fala: não, isso não vai acontecer, eu não vou conseguir. Ou seja, ela foi castrada, ela está bloqueada. E infelizmente essas castrações, esses bloqueios e essas prisões aconteceram por pessoas que deveriam cuidar, aconteceram através de pessoas que deveriam incentivar. E essas primeiras pessoas que bloqueiam e castram essas pessoas são os pais. Tem muitos pais que já olham para o filho e falam: esse filho é um vagabundo, essa minha filha é uma vagabunda, ela não presta. E aquilo castrou a mente daquela pessoa, e ela vai crescer com aquela prisão na sua mente, falando: olha, eu sou um vagabundo, eu sou uma vagabunda, eu sou burro, eu sou idiota. E elas não conseguem desenvolver as suas vidas, elas não conseguem ir adiante. Ele não consegue se tornar um homem de bem, ela não consegue se tornar uma mulher de bem, porque ela foi castrada. Ou então quando um filho chega para o pai e fala: pai, eu queria fazer esse curso, eu gostaria de aprender esse instrumento, eu gostaria de trabalhar em tal trabalho, em tal empresa, eu gostaria de fazer tal curso. O pai fala: você é burro, você não nasceu para isso, você não vai conseguir. Você não é filho do fulano, você é meu filho. Você não é fulano, você é o João. Castram as pessoas, e essas pessoas não conseguem se desenvolver, elas não conseguem ir adiante. Existem dois tipos de castrações que eu estudei e desenvolvi nessa mensagem. Que a primeira, quando o pai realmente bloqueia o filho em tudo, em todas as possibilidades que ele pode fazer. Existem pais que não permitem que os filhos vão na igreja, porque falam: você nunca vai se converter, você nunca vai ser um crente. Não adianta ser o crente lá junto com o pastor, que aqui em casa você é o pior jovem. Estão castrando seus filhos. Mas eu quero falar para você: se você já sofreu uma castração desse tipo, Jesus vai te libertar em nome de Jesus. Existe outra castração que os pais fazem com seus filhos. Eu até compartilhei no Facebook nesses últimos dias um estudo de uma psiquiatra, ela falando sobre que os pais não podem dar tudo que os filhos querem, porque também é outro tipo de castração. O filho sempre vai estar na dependência do pai, e quando o pai não estiver próximo dele, ele não vai saber como agir. E nem sempre nós estaremos com os nossos filhos. Que a ordem da vida seja essa, que viemos partir e falecer antes dos nossos filhos. Quando você dá tudo que um filho quer também, você está castrando o seu filho. Você não está permitindo que o seu filho venha se desenvolver. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós não devemos bloquear os nossos filhos em seus talentos, em suas possibilidades. Nós não devemos dar também tudo que eles querem. Nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, quando ele for velho, ele não se desviará dele. Satanás tem castrado, aprisionado muitas pessoas, e as pessoas vivem as suas prisões.
Satanás, ele tem várias jaulas emocionais, e dentro dessas várias jaulas emocionais encontram-se centenas e milhares de pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade depressiva e ansiosa, e quando nós apresentamos alguma possibilidade para essa pessoa, ela fala: eu não vou conseguir, eu estou preso, eu estou presa. Jesus quer te libertar. Pessoas desistem porque elas se sentem castradas, elas não vão multiplicar. Prisões. Saia dessa prisão hoje em nome de Jesus. Eu estou aqui com um grupo de jovens aqui essa noite, e eu quero falar para vocês: se vocês foram bloqueados ou outrora estavam em uma jaula emocional, saiba que tem alguém que pode te libertar. Saiba que tem alguém que pode te libertar. Castração também é realizada, infelizmente, por líderes, seja um professor, seja um líder eclesiástico, líderes que estão ali para incentivar, preparar pessoas, acabam aprisionando, castrando pessoas, falando que elas não vão adiante, falando que elas não vão conseguir. Eu não estou aqui para falar mal de professor e nem de pastor, mas existem muitas pessoas que falam assim: olha, eu sou burro, eu nunca vou conseguir, ou melhor, eu nunca vou permanecer na igreja, porque um líder, um pastor, um professor castrou aquela pessoa. Mas hoje Jesus está aqui. Hoje é o dia do pastor. Essa data hoje comemora-se o dia do pastor. Eu gostaria de parabenizar primeiramente o meu pastor, o pastor Mauro, a pastora Nete, hoje dia 14, a todos os pastores da comunidade, a todos os pastores meus amigos, e todos os pastores também que eu não os conheço. Que Deus venha abençoar vocês em nome de Jesus. Mas a função de um pastor não é bloquear ou castrar. A função de um pastor e de um líder é incentivar, é estar próximo, é acreditar, é fazer uma pessoa sonhar. Essa é a função de um líder, essa é a função de um pastor. Amigos, também em Salmos capítulo 1 versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É feliz o homem que não anda com pessoas assim. Porque se você sentar com um ímpio e falar de algum projeto seu, projeto familiar, profissional, espiritual, certamente ele não terá palavras para você. Ele vai ter palavra de derrota, pessimista. Porque ele vai falar para você: olha, você está perdendo tempo na igreja. Olha, casamento não vai dar certo. Olha, essa empresa que tu vai abrir aí, tem muita empresa falindo. Olha, essa casa que você comprou, o bairro é muito afastado. Sempre que nós sentamos na roda de escarnecedores, nós vamos ser castrados, nós vamos sofrer esses bloqueios em nossos projetos. Então pense muito bem com quem você está andando. Você sabia que a sua vida é resultado de pelo menos 5 pessoas que andam próximo de você? A sua vida é o resultado de pelo menos 5 pessoas que andam com você. Se você andar com 5 pessoas que usam drogas, certamente você usará ou já usou drogas. Se você andar com 5 pessoas de determinado gosto musical, ou você vai gostar desse gosto musical, ou você já gosta. Você é resultado de 5 pessoas que você anda. Você precisa andar com pessoas que servem a Deus. Você precisa andar com pessoas que sonham, que trabalham. Você precisa andar com pessoas de bem, porque você é o resultado das pessoas que você anda. Não vem com essa história: olha, eu estou lá todo dia no meio deles, mas eu não sou igual a eles. Seja eles bons ou ruins. Então tome muito cuidado com quem você anda, com quem você conversa. E não estou falando isso porque nós nos achamos que somos melhores que alguém, não. Eu falo isso porque é a verdade. Como diz aquele ditado: me diz com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é. Se você andar com pessoas boas, você vai ser uma pessoa boa. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque existem muitas amizades que castram os nossos projetos e nossas vidas.
olha, eu estava bem até o ano 2018, por exemplo. Quando eu comecei a andar com essas pessoas, a minha vida foi só em declínio. Seja você a diferença. Existem pessoas que estavam bem, por exemplo, na escola, estavam indo bem, começaram a andar com tais pessoas na escola, desistiram, ficaram, ou se tornou um aluno mediano, ordinário. Existem pessoas que entram na faculdade, estão bem, estão lá, felizes, mas começam a andar com um certo grupo de alunos da faculdade, não conseguem terminar o curso, trancam o curso, assim por diante. Existem pessoas que estão com o seu casamento consolidado, mas começam a andar com um grupo de pessoas que não se importa com o casamento, o resultado é o divórcio. Existem amizades também que castam projetos, impedem projetos. Mas que seja você que venha ganhar essas amizades para o Senhor Jesus Cristo, e que você venha entender isso. Infelizmente eu vou ter que falar isso também. Existe cônjuge que castra, aprisiona o seu parceiro ou parceira. O homem acaba bloqueando a esposa, ou a esposa bloqueando o homem. Mas sempre nós falamos assim: olha, a minha esposa está me bloqueando. Ou a mulher fala: meu esposo está me bloqueando. Mas não era dessa maneira que eu quero falar com você nesse momento. Eu quero falar para você que você não seja um impedimento no seu casamento, que você não venha gerar prisões no seu relacionamento, que você venha ser aquele que traz soluções pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo. Porque senão você pode estar trazendo problemas para o seu casamento, em nome de Jesus. Então os casais devem entender que eles devem ser aqueles que ajudam, eles devem ser aqueles que colaboram, eles devem fazer parte da equipe que soma, que está junto. Que o seu casamento, em nome de Jesus, não venha ser um casamento cheio de prisões. Que o seu casamento venha ser um casamento livre. Quantas pessoas estão casadas e se sentem aprisionadas? Quantas pessoas estão casadas e falam: olha, era melhor quando eu estava solteiro, a minha vida como um casal é uma destruição. Que teu casamento venha ser um casamento livre, em nome de Jesus. Se o teu casamento venha ser um casamento livre, em nome de Jesus Cristo. Olha, digite aí: eu sou um homem liberto. Digite: eu sou um homem liberto. Se você puder, em nome de Jesus. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração. Não é o termo da mensagem, temos algumas coisas para falar ainda sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, Pai, que está me assistindo, que um dia, Pai, parou os seus projetos, parou os seus sonhos, ou que agora está vivendo em uma prisão, hoje, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que haja libertação na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você pode aplaudir, aplauda o Senhor bem forte. O que nós devemos fazer no meio das castrações? Eu estou nesse discipulado que eu estou fazendo com os meninos durante 12 dias. Hoje nós vamos para o 4º dia. Nós estamos fazendo em cima dos escritos do César Castelhano, um grande escritor colombiano. E na primeira lição nós vimos algo muito interessante a respeito de alguns homens que se destacaram muito. O nosso papel e o que nós podemos fazer é que nós não podemos aceitar esses bloqueios em nossas vidas. Porque se nós aceitarmos esses bloqueios em nossas vidas, certamente seremos pessoas fracassadas na nossa vida emocional, financeira, profissional. Mas nós não podemos aceitar. Nós temos que falar: eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito ser um fracassado. Eu não aceito viver no meio de prisões. Eu não aceito aquelas palavras que foram faladas a respeito de mim e da minha família. Eu não aceito. E ele fala sobre alguns exemplos. O primeiro dele, ele fala sobre o Henry Ford. Ele não fala dentro desse contexto, mas nós podemos usar nessa mensagem. O Henry Ford,
ele começou a trabalhar em uma empresa de carros. E ele foi despedido dessa empresa. Falaram que ele não levava jeito para trabalhar em uma fábrica automotiva. Falando que ele não conhecia de carros. Falando que ele era um fracassado. Outro exemplo que nós vemos, Beethoven, quando ele iniciou sua carreira musical, diziam que ele não sabia segurar o violino, que ele segurava de maneira errada, e que ele não gostava de tocar as músicas, mas sim criar música. Ele foi gerado um bloqueio. Walt Disney, quando ele também trabalhava em um jornal, falaram que ele não tinha criatividade. Albert Einstein, até os 7 anos de idade, ele não conseguia se comunicar. Ele não foi aceito na sua primeira faculdade. Era tido como uma pessoa retardada. Já imaginou se esses homens tivessem segurado essas palavras, esses bloqueios, aceitado essa castração em suas vidas? Já imaginou? O Henry Ford hoje, nós conhecemos ele através da Ford, da marca Ford, uma das maiores marcas de carro. Ele foi o criador da Ford. Beethoven hoje é o maior músico. As pessoas estudam Beethoven hoje. Walt Disney, as pessoas realizam sonhos indo para a Disney. Albert Einstein, o maior cientista do século XX. Todos esses homens também, as pessoas tentaram bloquear os seus projetos. Falaram que eles não conseguiam, que eles não iam adiante. E se já imaginou se eles tivessem acatado essas palavras? Mas eles não aceitaram isso nas suas vidas. Nós não podemos aceitar essas castrações psicológicas. Você tem que ter fé no Senhor Jesus Cristo e falar: olha, eu não sou um burro, eu não sou um idiota, eu vou conseguir em nome de Jesus Cristo. Se você recebe essa palavra, se manifesta aplaudindo o Senhor em nome de Jesus. Você não pode aceitar isso na sua vida. Você não pode aceitar isso na sua vida. Você não pode. Quantos jovens hoje desistem da vida? Quantos jovens hoje têm pensamentos suicidas? Quantos jovens hoje se sentem que são uns nadas? Por quê? Porque foram castrados, aprisionados. E quando falamos do Evangelho para essas pessoas, falamos a respeito da libertação que é trazida através de Cristo e da sua palavra. Eles não acreditam mais porque eles foram castrados. Que Jesus te liberte em nome de Jesus. O que esses homens têm diferente de mim e de você? Não, pastor, o QI desses homens era muito mais do que o meu. Muito maior. Não era. A diferença desses homens é que eles saíram da prisão, das prisões, para viver os seus sonhos e os seus projetos. Seja liberto em nome de Jesus Cristo. Eles pegaram esses insultos, eles pegaram essas palavras pesadas, esses bloqueios, e não guardaram no seu coração. Satanás fala para você: entra nessa cela que eu vou te trancar dentro dela. E as pessoas entram na cela e Satanás tranca essas pessoas, essas células. Mas eu estou diante de uma geração liberta. Eu estou diante de homens e mulheres libertos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Outra área que nos aprisiona, que não nos deixa prosperar aí adiante, é o perdão. Existem pessoas que não conseguem perdoar pessoas que fizeram coisas ruins para eles. Não conseguem perdoar. Tal pessoa fez algo ruim para mim e eu não a perdoo. O René Terranova, quando ele fala de perdão, eu até falei para os meninos ontem numa ministração dele, ele fala que quando nós não perdoamos uma pessoa, é como nós estivéssemos carregando essa pessoa em nossas costas. Todos os momentos que nós vamos fazer algo, nós vamos lembrar desse insulto, desse problema, dessa situação. Quando você não perdoa uma pessoa, você também está vivendo em prisão. Você quer viver aprisionado com esse sentimento de rancor,
com essa mágoa no seu coração? Você quer passar o resto da tua vida falando, não vou perdoar? Sabe quem é o maior prejudicado quando você não perdoa? Você. Quando você não perdoa uma pessoa, o maior prejudicado é você, não é ela. Porque talvez ela até esqueceu que fez algo ruim para você. Ela nem lembra mais. Mas você, todos os dias, você lembra. Olha, aquele cara, aquela mulher me fez muito mal e eu não perdoo ele. Eu não perdoo ela. Eu lembro que no meu encontro, quando eu fui para o encontro, Deus me libertou naquele local. Eu consegui perdoar uma pessoa que tinha me feito muito mal. E graças ao poder, à misericórdia, à graça de Deus, eu consegui perdoar essa pessoa. E eu senti como tivesse tirado um peso das minhas costas. Mas esse peso era muito grande. Mas quando eu perdoei, eu fui liberto. Saia dessa prisão em nome de Jesus Cristo. Perdoe. Perdoe. Fala, não, eu te perdoo. Você precisa perdoar. Em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre a oração do Pai Nosso, Ele fala que nós devemos, que o Senhor nos perdoe assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Se você não perdoar, você também não será perdoado. Já imaginou? Se você não perdoar, você também não tem direito de receber perdão de Deus. O Senhor falou sobre perdão aqui também ontem. Se você não perdoar, você não receberá perdão de Deus. Você só quer receber perdão? E você precisa de perdão. Eu também preciso do perdão de Deus. Mas eu aprendo, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Que após, agora nesse momento, você venha falar para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, me perdoa, pois eu perdoo também. Você vai falar o nome dessa pessoa que me fez muito mal, eu perdoo ela. Porque se você não perdoar, você sempre estará aprisionado, aprisionada nesse fato com essa pessoa. Tire essa pessoa das suas costas e comece a andar livre. Jesus Cristo certa vez diz: olha, venha a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. As pessoas que não perdoam, elas estão sobrecarregadas. Elas vivem cheias de rancor, de mágoa. E muitas vezes nós não sabemos de onde vem tanto estresse, tanta mágoa, tanta raiva. Sabe por quê? Porque essa pessoa não perdoou ainda. Pega um pouco de água para mim, por gentileza. Você precisa perdoar. Existem pessoas que não conseguem ter um relacionamento. Obrigado. Existem pessoas que não conseguem ter um relacionamento. Sabe por quê? Porque foram feridas lá atrás. E agora todas as pessoas que se aproximam dela, como ela não perdoou aquela outra pessoa, ele pensa: essa pessoa agora vai fazer a mesma coisa que aquela outra fez comigo. Isso que acontece quando nós não conseguimos perdoar. Nós não superamos o problema. Nós não superamos a dificuldade. Se você não superar esse problema, essa dificuldade, você sempre viverá no meio ou dentro de prisões. Perdoe em nome de Jesus. Existem casais que continuam casados, mas que não perdoaram o outro. E quando eles não perdoam, na primeira briga, se um deixou o copo sujo na pia, ele vai falar daquele problema que ele não perdoou ainda. Todos os problemas vão girar em torno desse perdão que não foi liberado. Uma amizade, quando não houve perdão, quando houver outro conflito, você vai se lembrar: olha, lembra daquele dia que você fez isso comigo? Perdoe. Perdoe em nome de Jesus. Existem irmãos que precisam perdoar os seus irmãos. Existe marido que precisa perdoar a sua esposa. A esposa precisa perdoar o seu marido. Existem pais que precisam perdoar filhos. E filhos que precisam perdoar os pais. Precisam.
Porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Você não errou, e você não pediu perdão para o Senhor, e o Senhor não te perdoou, porque você não pode perdoar alguém também que errou com você. Você não cometeu muitos erros, e o Senhor não foi fiel para te perdoar. Ele não precisava te perdoar, mas mesmo assim Ele te perdoou. Então por que você não consegue perdoar outra pessoa? Quem quer que você não perdoe é Satanás. Satanás não quer que você perdoe ninguém, mas hoje é um dia de libertação em nome de Jesus. Hoje é um dia de libertação em nome de Jesus. No Evangelho de Lucas, em outro ponto agora, fala de uma mulher que vivia encurvada há 18 anos. Essa mulher andava encurvada há 18 anos. Já imaginou? Uma pessoa andando encurvada há 18 anos. Se você andar encurvado por horas, minutos, você vai sentir uma dor imensa na sua coluna. Agora imagina 18 anos encurvado. E o pior de tudo é que aquela mulher não possuía doença alguma física. Era algo espiritual que mantinha aquela mulher encurvada. Muitas vezes Satanás tem te mantido encurvado, encurvada. E por muito tempo você tem andado assim, ó, de cabeça baixa. Fisicamente você está ereto, mas espiritualmente e emocionalmente você está encurvado. Aquela mulher, ela passou 18 anos olhando para o chão, sem ver os céus. Já imaginou? Você passar 18 anos só olhando os pés das pessoas. Quando ela estava no meio da multidão, ninguém conseguia ver aquela mulher porque ela estava encurvada. Satanás tem encurvado muitas pessoas, aprisionado pessoas e fala assim: você vai andar de cabeça baixa do jeito que eu quero. Satanás tem aprisionado pessoas falando assim: você vai andar de cabeça baixa, encurvado. Você quer continuar vivendo encurvado? Uma pessoa que anda encurvada, ela está demonstrando fraqueza, fracasso. Eu não estou falando das pessoas que têm problema da coluna, não. Estou falando encurvados emocionalmente e espiritualmente. Sempre elas se sentem pequenas, elas sempre pensam que não vão conseguir. Estão encurvados diante da situação. A situação se levanta contra ela está encurvado. Aceita. Sempre aceitando. Você sabia que ser passivo também é um pecado? A omissão também é um pecado. Assim como a omissão no Código Penal é crime, a omissão também espiritual é pecado. Pessoas que são omissas, às vezes pensam que elas não estão cometendo pecado. Mas quando você tem a possibilidade de fazer algo e não faz, você também está pecando. É como você estivesse passando pela rua e você vê alguém passando mal e fala: esse problema não é meu, eu não toquei nela, não fiz nada, e passa. Omissão. É como você estivesse vendo uma situação se levantando na sua casa, na sua célula, e você fala: é como eu lido. Você está encurvado. É como aparecesse uma oportunidade para você e você não fizesse nada. Você está encurvado. Sempre aceitando, sempre na passividade. É esse tipo de sociedade que nós estamos vendo agora. Eu não estou falando de rebeldia, de revoluções civis, não. Eu estou falando de um posicionamento. Você tem que se posicionar espiritualmente em nome de Jesus. Você tem que se posicionar em nome de Jesus Cristo. O Senhor não chamou uma igreja encurvada. Cristo não tem chamado jovens encurvados, líderes encurvados, não. Nós estamos dispostos a enfrentar a situação e o problema. Pare de ser um homem omisso, uma mulher omissa. Seja homem. Eu encontro tanto homens que não estão sendo mais homens. Eu não estou falando de sexualidade agora, eu estou falando de comportamento e posicionamento. Homens omissos, mulheres omissas, encurvados, que podem fazer algo, mas não faz, andam encurvado. E sempre se colocando na posição de coitado, de coitadinho. Ai, sabe por quê, irmão? Que eu não consigo, porque é isso. Meu irmão, isso não é bênção, isso é maldição. Não se faça de coitado, porque você não é um coitado, você é um filho de Deus.
Existem pessoas na igreja se fazendo de coitado que não consegue. Essas pessoas estão aprisionadas, mas Cristo está aqui essa noite para te libertar. Aí o discurso é o mesmo. Ah, porque eu não tive as mesmas oportunidades. Ah, porque você é mais forte. Ah, porque você é mais inteligente. Ai, tadinho do irmão, vai para o céu. Eu não estou falando que você não sofreu não, porque eu sei que você sofreu muito. Mas sai dessa posição de curvado em nome de Jesus. Que você encurvado não vai chegar em lugar algum. Você se fazendo de coitado não vai chegar em lugar algum. Imagina quantas coisas aquela mulher não perdeu por o fato de ela estar encurvada. Quantas paisagens lindas ela deixou de ver, de contemplar pelo fato de ela estar encurvada. Quantas oportunidades. Você acha que alguém com um projeto vai falar: olha, eu vou chamar aquela mulher encurvada lá? Ninguém chama. Estou falando agora de uma maneira total. Claro que nós cristãos não podemos ter esse pensamento: eu vou andar só com forte, eu vou andar só com rico, porque é já outro pecado. Mas quantas oportunidades aquela mulher não perdeu pelo fato de ela estar encurvada? Quantas oportunidades você não perdeu pelo fato de você estar omisso, omissa? Sabe por que acontece isso? Você está aprisionado. Mas Jesus está aqui essa noite. O Senhor está aqui para te libertar. Se você pode, aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Talentos, eu sempre comento isso. Eu vou comentar hoje de novo, que isso está na minha mente. Existem pessoas que falam: olha, tal pessoa nasceu para pregar o evangelho, tal pessoa nasceu para tocar bateria, tal pessoa nasceu para tocar guitarra, tal pessoa nasceu para isso. Você não. Aí a pessoa encurvada: é mesmo, eu não nasci. Tudo que você se esforçar para fazer, você vai conseguir fazer. Se você se esforçar para tocar bateria, você vai tocar bateria. Se você se esforçar para tocar guitarra, você vai tocar guitarra. Se você se esforçar para se tornar um pregador, você vai se tornar um pregador. Pare de andar encurvado. Obrigado. Pare de andar encurvado. Pare de se fazer de coitado, meu irmão. Jesus não se fez de coitado quando ele foi para a cruz. Ele se fez de coitado? Jesus tinha sido cuspido, Jesus tinha sido esmurrado, Jesus tinha sido zombado, tudo. Pilatos fala para ele: nós estamos na época de Páscoa, e como de costume nós temos um costume de liberar um preso. Se você quiser sair, Jesus podia falar assim: por favor, me liberta, por favor, me tira daqui, porque eu estou sofrendo muito. Foi assim que Jesus falou? Eu estou aqui pela minha vontade do meu Pai. Se ele quisesse, já tinha enviado já uma legião de anjos a meu respeito. Sabe o que Jesus quis dizer? Se eu quisesse ter saído daqui, eu já tinha saído. Eu estou aqui com um propósito. Eu não sei você, mas eu não gosto que as pessoas tenham pena de mim. Eu te aconselho também não gostar que as pessoas tenham pena de você. Amém? Eu não tenho pena dos irmãos da igreja. Não tenho. Porque vocês são mais que vencedores em nome de Jesus Cristo. Porque vocês são mais que vencedores em nome de Jesus. Não queira que as pessoas tenham pena de você. Ai, irmão, obrigado, porque se não fosse você, amém, você deve ser grato, isso é outra coisa. Agora, querer que as pessoas tenham pena de você é um erro. Você tem que ser um homem e uma mulher de Deus. Olha para o seu irmão e fala: não queira que as pessoas tenham pena de você. Não queira. Uma igreja que as pessoas têm pena é uma igreja aprisionada. Um discípulo que as pessoas têm pena é um discípulo aprisionado. E não permita também que as pessoas te façam de coitado. Tem pessoas que se fazem de coitado e tem pessoas que gostam de fazer a outras pessoas de coitado. Se não coitado não, meu irmão, você é príncipe, você é princesa, você é a igreja de Deus, você é a noiva. Amém? Você é um grande líder, você é um grande 12, você é um homem de muito potencial, você é um jovem de muito potencial. Não queira que as pessoas tenham pena de você em nome de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 10 diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos.
Ela andava encurvada de forma que não podia endireitar-se. Ou seja, um espírito maligno mantinha aquela mulher encurvada. Muitas vezes a tua vida não vai para frente porque tem um espírito. A Bíblia diz aqui que esse espírito mantinha aquela mulher encurvada. E tem muitos espíritos malignos mantendo as pessoas encurvadas também. Tudo que você vai fazer não dá certo. E eu até falei esses dias no discipulado de líderes, e nós já temos a resposta. Se não deu certo, é porque Deus não quis. Amém? Eu não estou discutindo aqui a vontade soberana de Deus, porque Deus é soberano. Mas não queira culpar a Deus pelos seus fracassos. Talvez não deu certo porque você está em pecado. Talvez não deu certo porque você não estudou, não trabalhou bastante. Talvez não deu certo porque você semeou coisas ruins, e quem semeia coisas ruins, colhe coisas ruins também. Então a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Quem mantinha aquela mulher encurvada era um espírito maligno. Mas Jesus estava na sinagoga, e num sábado. Talvez você esteja vindo encurvado. Aquela mulher era uma mulher judia, era uma crente. Existem muitas pessoas aprisionadas dentro da igreja. Existem pessoas que estão aprisionadas vindo para os cultos, para as redes, para as células, fazem parte. Tem pessoas que foram para o encontro e ainda estão aprisionadas. Mas Jesus quer te libertar. Glória a Deus. Não permita que espíritos malignos venham conduzir a tua vida. Quem deve conduzir a tua vida é o Espírito Santo de Deus, não espíritos malignos. Existem espíritos malignos conduzindo famílias, casais, homens, jovens. Não permita. Você vai falar assim: olha, eu não aceito esse espírito de derrota, esse espírito que vem me encurvando já faz anos, 18 anos, irmãos, de sofrimento. Eu não sei quanto tempo você tem passado por essa dificuldade, por essa luta. Essa mulher há 18 anos encurvada, mas ela se encontrou com Jesus. Aleluia. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente e lhe disse: já imaginou? Jesus pega e chama ela. Jesus está te chamando hoje nessa live. Talvez você esteja encurvado por causa de que você foi castrado quando você era pequeno, quando você era uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Talvez você foi castrado pelos seus amigos, pela sua esposa, ou por uma mulher que você teve um relacionamento lá atrás, eu não sei. Talvez você esteja aprisionado por causa de pecados, de erros. Mas Jesus está te chamando: vem aqui. Você vai parar de andar encurvado. Vem aqui. Irmãos, eu creio, e a minha esperança está em ir para os céus. Mas existem dois reinos. O primeiro é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Isso é o reino de Deus. A nossa vida humana aqui na terra, Deus nos abençoa aqui nessa terra. O segundo reino é o reino dos céus. É o reino que nós vamos passar a eternidade com Cristo. Cristo fala sobre esses dois reinos, o reino de Deus e o reino dos céus. Você tem que estar livre nesse reino. Nessa época agora, você tem que estar livre. Eu vou viver o reino de Deus nessa terra, e eu viverei o reino dos céus. Tem pessoas que falam assim: não, eu estou aprisionado aqui, eu estou sofrendo aqui, é porque minha esperança está no céu, eu tenho que passar fome mesmo. Eu não aceito em nome de Jesus. O problema da igreja primitiva nunca foi de fome. O povo que saiu do Egito a caminho de Canaã, Deus não deixou voltar nada. Lutas tiveram, dificuldades sim, morte também, mas Deus sempre estava com eles. Quem conduzia o povo no deserto não era um espírito maligno, mas uma nuvem durante o dia e uma chama de fogo durante a noite. Quem deve conduzir a igreja não é um espírito maligno, mas o Espírito Santo. Você não veio para a igreja para continuar preso. Você veio para ser livre, para ser liberto. Que Deus te liberte em nome do Senhor Jesus Cristo. Se liberte em nome de Jesus. Existem pessoas que estão há 18 anos cometendo o mesmo pecado. 18 anos cometendo o mesmo pecado. 18 meses no mesmo pecado. Mês no mesmo pecado. E falar: olha, esse pecado aqui é meu mesmo, eu vou com ele para o céu. Você não vai com esse pecado para o céu, não. Você vai com esse pecado para o inferno.
Não aceite. Dê um basta nisso em nome de Jesus. Fala assim: a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Em nome de Jesus eu não vou cometer mais esse pecado. Eu não aceito na minha vida. Porque se você aceitar esse pecado na tua vida, você está como essa mulher que passou 18 anos encurvada. E você percebe que não foi ela que foi até o Senhor. O Senhor a chamou: vem, eu estou te chamando, vem aqui. Que talvez ela já tinha aceitado 18 anos. Ela falou: minha vida é isso mesmo. A minha vida é continuar encurvada mesmo. Existem pessoas que estão assim: não, minha vida é cometer esse pecado mesmo. Deus vai ter misericórdia de mim. Não aceite mais ficar cometendo esse pecado. Não aceite mais cometer esse erro mais. Fale: hoje é um basta. Eu vou ser liberto pelo poder que é no nome de Jesus. Peça perdão, se arrependa e fale: Senhor, eu quero viver a minha libertação. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre. Digite aí: eu sou livre. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela endireitou a sua coluna e passou a louvar a Deus. No momento que o Senhor a chama e falou que ela estava liberta, colocando as mãos sobre ela, aquela mulher não estava mais encurvada, ela se endireitou-se e começou a louvar a Deus. Ou seja, ela não louvava a Deus quando estava encurvada. Ela não tinha motivo para celebrar, porque ela vivia aprisionada. Talvez você não tenha motivo para celebrar, para louvar a Deus, mas após a tua libertação, você vai ser como um bezerro que sai de um curral, saltando de alegria, pulando de alegria. Jesus quer te libertar. Jesus quer libertar a tua família. Não aceite que a tua família venha viver no meio de prisões. Profetize em nome de Jesus: eu sou um homem livre, eu sou um homem liberto, eu sou um homem livre, eu sou um homem liberto. Sou livre. Glória a Deus. Para terminar essa mensagem, eu também gostaria de usar um texto que também está no livro do César Castelhano, mas esse texto não é dele, é da palavra de Deus, que também está no livro de Lucas, mas no capítulo 15, a história do filho pródigo. Aquele jovem vivia no melhor lugar da terra, casa do seu pai, para ele tinha tudo do bom e do melhor. E às vezes nós estamos assim, no local bom, e pensamos: quer saber de uma coisa? Eu vou passar um tempinho lá no mundo. E quando nós vamos passar esse tempinho lá no mundo, nós perdemos tudo e somos aprisionados lá no mundo. Mas aquele jovem, ao se deparar com tudo aquilo que ele tinha perdido, suas amizades, seu dinheiro, sua fortuna, sua herança, ele se vê cuidando de porcos. E ele teve agora que comer a mesma comida dos porcos. Mas ele lembra-se: os empregados do meu pai comem muito melhor do que eu estou comendo aqui agora. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar: pai, me aceita como um empregado teu. Talvez você já foi livre e saiu da presença de Deus e agora está aprisionado. Mas tem essa mesma atitude que esse jovem teve. E teve essa mesma decisão e esse pensamento: eu vou voltar para a casa de Deus. Eu vou voltar para a casa do Senhor. Sabe quem é aquele que quer mais que você seja liberto, mais do que você mesmo? Jesus. Sabe quem fica entristecido em ver você viver no meio dessa prisão, no meio dessa dificuldade? O Senhor. Deus não está alegre. Deus não se alegra com a nossa derrota. Deus não se alegra com a morte. Deus não se alegra com a doença. O nosso Deus não é um psicopata. É um Deus amoroso. Só que Ele está esperando o teu posicionamento diante dessa prisão. O pai daquele jovem estava esperando ele na porta da sua casa. E quando aquele jovem chega em casa, o seu pai ficou muito alegre. Coloca um anel no seu dedo, coloca outras roupas, manda matar o maior boi
faz uma grande festa. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 11, que há a alegria nos céus quando o pecador se arrepende. Hoje você está preso, mas o Senhor Jesus Cristo já colocou a chave na tua mão. No início dessa mensagem eu falei sobre o pecado original, o pecado de Adão. E por causa desse pecado todos nós nascemos em pecado. Mas um dia o próprio Deus se fez homem, esteve entre nós, e Ele falou assim: eu vou pagar a dívida deles. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Nós tínhamos uma dívida e nós não tínhamos como pagar essa dívida, mas Jesus veio à terra para pagar a nossa dívida. Nós estávamos presos, mas o Senhor veio à terra para nos libertar. Que amor é esse? Esse é o amor de Deus para a humanidade. Um amor incomparável, que nós nunca vamos realmente entendê-lo totalmente. Mas o Senhor veio e se entregou em uma cruz, morreu, derramou todo o seu sangue. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele pegou a chave da morte e do inferno que estava nas mãos de Satanás e entregou em nossas mãos. E nós que estávamos em uma jaula, o Senhor falou assim: olha, está aqui a chave, sai da cadeia. O Senhor te deu a chave para você sair dessa cela. O Senhor te deu a chave para você sair dessa prisão. Não aceite mais isso em sua vida. Em Isaías capítulo 53, versículo 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todos os nossos erros. Ele levou sobre si todas as nossas doenças. É como se nós estivéssemos devendo um banco e alguém chegasse e falasse assim: olha, tudo bem, é do Banco do Brasil, o Léo tem uma dívida aí milionária, tudo bem, eu vou pagar por ele. Como assim? Não, eu vou pagar por ele. Vai lá e paga a dívida. Foi isso que Cristo fez por nós. Nós íamos para o inferno porque nós tínhamos uma grande dívida, mas o Senhor pegou, ligou e falou: eu vou pagar a dívida. E Ele pagou a nossa dívida com o seu sangue, porque a nossa dívida só era paga se fosse com sangue. E Ele pagou na cruz do Calvário. E agora nós somos livres. Nós somos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. A filosofia fala que não existe uma verdade absoluta, mas a verdade absoluta é Cristo Jesus. Ele nos libertou. E Ele não morreu somente para um grupo de pessoas, Ele morreu por toda a humanidade. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Nós que cremos e também fomos batizados, nós fomos salvos, nós fomos livres através da cruz do Calvário, livre de toda castração emocional. Jesus nos libertou, Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. Se coloque sobre os seus pés essa noite em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês se desligassem aqui do seu irmão da esquerda, do seu irmão da direita. Vou pedir para o Bíblia colocar: o Filho do Homem nos libertou. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E se tem algo que te prende nesse mundo ainda, se tem algo que você tem feito que você sabe que não está de acordo e dentro da vontade de Deus, eu gostaria que você pedisse do Senhor libertação. Não é vergonhoso aquele que fala assim: olha, eu errei mesmo, eu preciso de libertação. Vergonhoso é uma pessoa que está aprisionada e nós perguntamos para ela: você está bem? Não, estou bem. Tudo bem. E não está. Jesus quer te libertar. Jesus, a primeira vez que falaram para mim a respeito de libertação, eu não acreditei. Mas eu falei assim: eu vou experimentar isso. Hoje eu sou livre. Pode aumentar mais, Bruno. E hoje eu estou livre. Jesus quer te libertar também. Pode aumentar no máximo. Oh, Jesus. Feche seus olhos, você que está na sua casa. O Senhor está aqui querendo te libertar. O Senhor está aqui querendo te libertar. O Senhor está aqui querendo te libertar. Eu gostaria de ouvir a oração dos irmãos, meu irmão. É você que precisa de Deus, é Deus que precisa de você, não. Eu gostaria que você orasse, os líderes orassem.
Os jovens que estão aqui orassem de verdade. Vão, Senhor, me liberta. 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 Fale com Deus, meu amigo. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Senhor, me liberta, Deus. Me liberta, me liberta. Me liberta, me liberta, Senhor. Fale para Deus. Eu gostaria de ver você orando. Fale, me liberta, me liberta. Você que está na sua casa, ore. Fale, me liberta, Senhor. Levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e se você está em prisão, se alguém castrou você no seu psicológico, se você não consegue perdoar, se você está aprisionado no meio de pecado, Jesus está aqui para te libertar. Jesus está aqui para te libertar. Se você está encurvado diante dessa situação, eu não vou conseguir. O Senhor está aqui para te libertar. 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 Minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. O Senhor está aqui. Você será um homem livre. Você não vai ficar andando encurvado espiritualmente. Jesus está te chamando. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço por todos aqueles que estão me assistindo, pelos seus familiares, pelos seus discípulos. Eu te peço em nome de Jesus pelos seus pais. Eu te peço pelos seus irmãos. Eu peço em nome de Jesus, liberta, 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 liberta. Em nome de Jesus, liberta, liberta, liberta do vício, liberta do pecado, da prostituição, liberta, Senhor. Liberta, liberta, Senhor. Liberta, Senhor, liberta, Senhor. Liberta, 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 Senhor. Eu não mereço Liberta. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. amor. Liberta, Senhor, liberta. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou Liberta, Senhor, liberta. e meu Oh, Senhor, liberta. Através de Jesus nós somos libertos. Toda corrente espiritual, todo ser maligno, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Que você pode digitar e digita aí, eu sou livre. Digite eu sou livre, digite eu sou livre, eu sou livre. Compartilhe essa live em nome de Jesus. E dessa forma eu encerro essa mensagem. E que você compartilhe em nome de Jesus. Que você compartilhe em nome de Jesus.